havendo número regimental para a nossa sessão especial convocada com o fim específico de uma decisão tomada pela presidência. Solicito à comissão do plenário, tem um minutinho só, pediu a presença do Ministério Público, que saiu, eu não tinha visto, desculpe. Ministério Público, por favor. Já chegou. Queria iniciar, mas não tinha visto que você tinha saído, né? Foi ali no mesmo tempo. Bom, com a composição total do quórum, solicito então à comissão do plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias do mês de junho do ano de 2023, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão plenária extraordinária desta Corte de Contas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Fernando Ribeiro Toledo, em que reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, além da senhora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e do senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura das atas das 2 últimas sessões extraordinárias anteriores que foram aprovadas. Não havendo matéria para a hora do expediente, passou-se então à ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, devolução de voto visto dos processos TC 5449-2023 e TC 9029-2023, concedida a prorrogação do prazo de vistas para a prolação do voto, sendo designada nova sessão extraordinária para o dia 20 de junho do corrente ano. Por fim, não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra facultada, em nome de Deus, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Pois não, conselheira. É uma questão de ordem, eu preciso me manifestar. Pois não. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, antes de iniciar a sessão extraordinária, gostaria de suscitar essa questão de ordem no que concerne à impossibilidade da realização da presente sessão. Tomei ciência no início da noite de ontem que foi proferida decisão nos autos do processo número 080-3878, 63-2023, 802-000, mandado de segurança que tramita na 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, sob a relatoria da desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento, determinando a suspensão da realização da presente sessão. Peço vênia aos conselheiros para ler o teor do dispositivo da referida decisão. Em aspas, nesse toar, defiro o pedido de folha 565/566, no sentido de determinar a suspensão da sessão relativa ao ato convocatório acostado à folha 567, publicado pela presidência do TCEAL no Diário Oficial Eletrônico de 26/5/2023, em razão de restar identificado que a finalidade de ratificação, confirmação da decisão monocrática proferida pelo presidente do TCEAL no bojo do processo administrativo TC 218009029 de 2023, representa descumprimento da decisão judicial proferida às folhas 530 a 543 do mandado de segurança de número 080-387863, 2023, 802-000. Registro por oportuno que restou expressamente consignado pela desembargadora em sua decisão que, muito embora a publicação da referida sessão que já ocorreu, a análise do processo ainda não foi concluída,
de modo que sua decisão também produz efeitos em razão da presente sessão. Confira-se abaixo o trecho da decisão, em aspas. Por fim, resta vislumbrada a utilidade da presente decisão, uma vez que, em que pese o ato convocatório, tenha sido para a sessão com data de 30/5/2023, pelas informações prestadas posteriormente pela autoridade coatora, é possível ser aferido que ainda não se findou. Diante desse cenário, é forçoso concluir que a sessão extraordinária convocada para o dia de hoje sequer pode ser iniciada, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Assim, acaso Vossas Excelências entendam que a sessão deva ser realizada, peço que seja consignada em ata que não participarei da sessão, tendo em vista que tal ato implicará, como já dito acima, não só em assintosa afronta ao Poder Judiciário, como na prática de crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. Era isso que eu tinha para consignar, presidente. Eu faço uma consulta aos demais membros dessa corte, como também ao Ministério Público, uma vez que nós ainda não recebemos essa notificação, ela não existe no conhecimento, né? Mas acabo de ter uma informação da assessoria da presidência que houve um telefonema de um oficial de justiça que estava se dirigindo ao Tribunal de Contas, mas não apareceu até agora, não há nenhuma informação, nem o conhecimento do mundo jurídico aqui do Tribunal de Contas com relação a essa decisão. Portanto, neste momento nós não estamos descumprindo absolutamente nenhuma decisão judicial, uma vez que nós não a conhecemos. Mas com as informações trazidas pela conselheira Rosa, eu gostaria de submeter aos demais membros, inclusive ao Ministério Público, qual seria um procedimento adotado pela Corte, não pela presidência individualmente. Portanto, concedo a palavra ao Ministério Público para fazer uma avaliação. Senhor presidente. Posso? Pois não. Senhor presidente, eu acho que diante da informação trazida pela conselheira Rosa, né, e a gente sabe da idoneidade da conselheira Rosa, ela não estaria trazendo uma informação que não é verdadeira, apesar de também não ter conhecimento da decisão judicial. Eu acredito que por prudência, como houve uma decisão judicial determinando a suspensão da sessão, a gente poderia fazer a suspensão da sessão. Vossa Excelência até pode verificar junto à Procuradoria Jurídica do Tribunal, né, junto ao Dr. Marcelo, dessa notificação. Eu acredito que eventual prosseguimento da sessão só causaria mais tumulto processual. Então, a opinião do Ministério Público é que se suspenda a sessão e que, posteriormente, numa avaliação com mais cuidado, né, até olhando o teor completo da decisão judicial exarada pela desembargadora Elizabeth, a gente verifique qual é o procedimento para que haja o devido saneamento do processo e que o feito retorne à sua tramitação regular, né? Inclusive, ressaltando que o Ministério Público já havia feito essa sugestão de que houvesse, né, o juízo de retratação com a revogação da cautelar e a distribuição do feito a um relator por sorteio, conforme determina a nova lei orgânica do tribunal, e o processo seguiria a sua tramitação. Mas, diante da informação trazida pela conselheira Rosa, entendo prudente que se suspenda realmente a sessão e que aí a gente avalia com mais calma o procedimento e eventual até impugnação, né, da decisão judicial, para que a gente possa depois o processo de controle instaurado aqui no âmbito da competência da Corte de Contas, né, até porque houve a provocação da Corte de Contas para a sua atuação constitucional, para que posteriormente a gente siga o seu trâmite de forma rígida e regular. Senhor Otávio? Desde eu já me coloquei da sessão passada, acho que Vossa Excelência tem o poder de conceder o prazo. Vossa Excelência é uma decisão muito... tem que ser analisada e vista com relação à proibição da sessão. Mas, efetivamente, a distribuição também não pode ser feita. Ela não por lei, tem que fazer uma distribuição eletrônica. Eu questiono isso. Eu acho que tem que ler a decisão da desembargadora,
para que se impede as duas coisas se uma coisa não impede a outra, a distribuição. E hoje é feito através da lei orgânica que está determinando isso. É esse o meu entendimento. Maria Freire, gostaria de complementar alguma coisa? Presidente, eu vou acompanhar o Ministério Público, né? Mas também o que está em discussão, porque poderíamos também avaliar, seria a questão da redistribuição. Né? Que eu acho que, como houve a falha na distribuição, acho que não seria o momento correto de fazer a redistribuição. Essa é a minha dúvida. Conselheira Rosa. Eu gostaria de que ficasse consignado em ata também todo o teor da nossa fala na questão de ordem e também que acabo de entregar em mãos a Vossa Excelência o inteiro teor da decisão da desembargadora Elizabeth e pedindo vênia mais uma vez ao posicionamento dos colegas, me ausentar desta possível sessão para deliberar, seja qual o... A decisão para encerrar a presente sessão, em função da decisão judicial, e que nós tomaremos, então, as medidas judiciais cabíveis. Está encerrada a presente sessão, agradecendo a todos a presença.